Olá pessoal, professor Daniel Paiva, sejam muito bem-vindos. Vamos falar agora a respeito de um trabalho que está em andamento. O tema é "E se eu vendesse conteúdo?" Como utilizar técnicas de comunicação social para melhorar o engajamento estudantil, melhorar o interesse, melhorar a participação, melhorar o nosso dia a dia como professores, melhorar o dia a dia dos alunos em sala de aula, melhorar o aproveitamento do conteúdo e tentar trazer então um dia a dia mais agradável e mais prazeroso para todos os que estão envolvidos na prática docente. É importante ressaltar nessa apresentação que a gente não está falando em dinheiro, eu não estou falando em momento algum em vender uma aula, em vender um curso, vender um treinamento. Nenhum desses aspectos de vender produto ou um serviço e ter dinheiro em troca desta venda fazem parte daquilo que a gente vai conversar a partir de agora. A gente está falando de utilizar técnicas de vendas, publicidade, marketing, áreas da comunicação social para a gente tentar melhorar a prática educativa, seja ela relacionada a qual conteúdo for, a qual nível de ensino a gente esteja falando, seja a qual público, qual faixa etária, alunos mais novos, alunos mais velhos, gerações que tenham contato com tecnologia ou não. A gente está falando em questões bem abrangentes para melhorar o dia a dia de todos nós. Quem sou eu? Eu sou o professor Daniel Paiva, tenho o meu perfil no Facebook, procurando por professor Daniel Paiva, vocês vão localizar. Tenho uma página recém-criada no YouTube, onde eu comecei a colocar alguns materiais. Durante meu doutorado, cheguei a trabalhar com professores da área de comunicação social, professores da área de ciência cognitiva, da Escola de Comunicação e Artes da USP também, e principalmente professores da Escola Politécnica. E atualmente sou professor na Universidade Federal Fluminense, no campus de Santo Antônio de Pádua, e atuo principalmente com o público ligado ao curso de licenciatura em computação. Daí a minha grande motivação para o trabalho e para o assunto que a gente vai tratar aqui. Como melhorar a prática educativa, tendo em vista os feedbacks que eu tenho dos meus alunos, os feedbacks que a gente possui dos professores e das pesquisas que a gente lê com relação à dificuldade no dia a dia. O sumário, como que a gente vai tratar esse conteúdo. Primeiro, de onde veio essa ideia? Eu sou filho de pai vendedor. A vida toda meu pai trabalhou com vendas, diversos conteúdos, diversos produtos, serviços. E, portanto, eu tenho essa vivência do dia a dia de vendas dentro da minha casa. E, em paralelo a isso, eu vejo hoje em dia, de forma muito mais próxima, com a minha prática docente, ou com a prática docente dos meus alunos, problemas de engajamento, problemas de participação dos alunos, problemas de interesse, alunos problemáticos, muitas faltas, aprovação automática, todas essas questões que todos nós conhecemos do dia a dia em sala de aula, que dificultam muito a nossa abordagem do conteúdo e o melhor aproveitamento de todo mundo. Acaba se tornando uma carga pesada para o professor ir para assumir um determinado conteúdo, para assumir determinada aula. Esse problema de engajamento ele é ainda mais enfatizado com as tecnologias. Quando a gente fala das diferentes gerações, professores que em geral, na sua maioria, não tiveram formação nas áreas de tecnologias, professores que precisam agora se atualizarem em relação a essas tecnologias, aumentar o seu aprendizado, o seu conhecimento, para que consigam se relacionar no dia a dia com os alunos. Cada vez mais os ditos nativos digitais estão levando celulares, smartphones, tablets e usando a internet com cada vez mais facilidade. Isso impacta maior dispersão, menor participação desses alunos nas nossas aulas e, obviamente, menor assimilação do conteúdo que a gente está apresentando.
Ou seja, eu tenho um problema já histórico de engajamento, de participação, e hoje em dia ainda muito mais agravado pelo surgimento e pelo dia a dia que a gente tem de utilização das tecnologias. Como que a gente vai tratar nessa apresentação? Como que eu vou abordar o conteúdo? Primeiro eu vou falar com relação a embasamento, alguns livros que a gente utiliza como base, alguns livros que eu vou inclusive mostrar aqui para vocês, passo a referência depois, recomendo que leiam alguns deles, vão contribuir de forma muito significativa, assim como contribuíram para mim e estão contribuindo no processo de desenvolvimento desse trabalho. Vou passar por uma parte onde eu busco tentar ajudar. Uma vez que identifiquei o problema, uma vez que eu tenho contato com alguns profissionais das áreas que podem colaborar, a dúvida é como ajudar. Como eu, professor Daniel Paiva, posso ajudar as pessoas a utilizarem essas diversas técnicas no dia a dia delas, de forma a melhorar a prática educativa. E aí a gente passa uma pesquisa do que existe e formula a proposta. Qual é a minha proposta? Que tipo de técnicas a gente considera que são adequadas para serem utilizadas? Quais são as técnicas existentes e que já dão resultados nas áreas de publicidade, de marketing, técnica de vendas? Por fim, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de coisas que eu já tentei fazer, que resultados eu obtive, e eu adianto para vocês que eu tenho algumas situações que são muito interessantes com apenas a utilização do discurso e do convencimento, tá? Sem a utilização de tecnologia, sem a utilização de grandes artifícios, mas utilizando apenas o discurso, o convencimento, trazendo o aluno para o conteúdo, trazendo ele para participar ativamente, gerando algumas atividades de competição, gamificando algumas atividades. Com isso eu tenho alguns resultados bem interessantes que eu vou mostrar para vocês no final. Os livros que a gente utiliza e que eu utilizei para poder preparar esse material são principalmente esses 6 livros que estão aqui na tela. Esse primeiro livro da prática educativa é um livro muito importante, muito interessante. Recomendo fortemente que vocês leiam, que estudem. O segundo material é um material da Nova Escola, é um especial que foi disponibilizado tratando exatamente do dia a dia do professor. É um material, de novo, muito abrangente, muito importante, que traz experiência, traz a parte conceitual, traz a parte fundamental, mas também traz algumas dicas, algumas sugestões do que a gente pode trazer para o dia a dia, aplicar e melhorar a nossa prática educativa. Esses 4 livros, então, da área de comunicação social tratam desde publicidade, marketing, diversas formas de jornalismo, até esse que trata da experiência de um dono de uma banca de jornal e como ele utilizou técnicas de marketing para poder melhorar a vida dele. E mais para frente eu vou mostrar para vocês um paralelo que eu fiz, onde eu coloco de um lado algumas dicas, algumas sugestões e técnicas desse material Nova Escola e coloco de outro lado algumas dicas técnicas do material do Davi. É possível fazer um paralelo e tirar algumas conclusões muito interessantes e podem ser bastante produtivas para o nosso dia a dia. Esse material amarelo é um material fundamental de publicidade. Ele trata principalmente de por que a publicidade é tão importante, por que é tão interessante a gente abordar técnicas de publicidade, por que as pessoas e as empresas conseguem ter lucro, conseguem ter maior venda de produtos, de serviços. Depois a gente tem um manual de jornalismo que aborda desde rádio, TV até novas mídias, redes sociais, porque afinal as novas tecnologias impactam em todas as áreas e, portanto, a área da comunicação social também é impactada, também precisa estudar e se adaptar a esse novo cenário de maior participação do usuário, maior participação do cliente, novos meios para divulgação
de produtos, de notícias, novos meios, novas formas de fazer publicidade, novas formas para se comunicar. Do lado direito aqui a gente tem dois materiais que são fundamentais. Esse da banca que eu já comentei e esse de baixo, marketing de gentileza, onde são abordadas algumas técnicas de como tratar bem o cliente, como ficar cada vez mais próximo desse cliente para se ter melhor resultado, para se ter melhor produção, melhor forma de convencimento para que esse cliente goste da nossa marca, goste do nosso produto, goste do nosso serviço e venha a adquirir as coisas que a gente está oferecendo. Vamos colocar aqui então, a gente tem um quadro aqui à esquerda que é para a gente tomar algumas notas que são importantes. O que a gente está falando é da importância que se dá na comunicação social ao nosso cliente. A importância que o cliente das empresas, dos serviços, possui e como ele é tratado. E aí está o nosso ponto-chave. A gente está falando de uma escola tradicional que ao longo do tempo desenvolveu uma técnica, se adaptou a um cenário onde o professor a cada vez mais é o que detém o conhecimento, a cada vez mais é aquele que precisa apresentar todo o conteúdo que está disponível num plano, numa ementa, que tem que ser avaliado, que tem que ter os melhores alunos, mais participativos, que tem que ser o mais bem visto e que tem que gerar os melhores resultados. E, historicamente, a gente sempre identificou, a gente sempre esteve muito presente problema de engajamento, problema de interesse, de participação, e a escola tradicional se torna uma obrigação. O pai obriga o filho a estudar e ele vai como obrigação frequentar as aulas, e não porque ele tem interesse, não porque ele percebe o objetivo, não porque ele quer ir para aprender, para se dedicar. E esses problemas que já existiam desde a escola tradicional se agravam de forma muito importante com o surgimento das tecnologias e com a popularização das tecnologias. Todo mundo sabe que no dia a dia da sala de aula, os nossos alunos todos têm celular, os nossos alunos todos têm tablet, têm acesso à internet, têm computadores, têm acesso a essas tecnologias, mesmo aqueles que não possuem aporte financeiro para adquirir o próprio celular, o próprio smartphone ou o próprio computador. E aí o que a gente vê? Qual é o cenário identificado nos dias de hoje com relação à tecnologia? É um cenário de proibição. Alguns casos isolados, a gente tem diversas iniciativas muito interessantes, muito importantes, onde se procura utilizar o celular, se procura utilizar o computador, o tablet, jogos, diversas tecnologias no dia a dia de sala de aula, mas a gente tem na sua grande maioria, proibição da tecnologia. Algumas leis estaduais, inclusive, que proíbem a utilização de tecnologia na sala de aula, e caso o professor queira utilizar, ele tem que formalizar um projeto, ter autorização, várias burocracias para cumprir, para que ele consiga utilizar a tecnologia na sala de aula, o que o distanciam, essas burocracias acabam distanciando ainda mais o professor da utilização da tecnologia. Por outro lado, a gente tem os alunos cada dia mais utilizando essas tecnologias. Durante a minha aula, vários alunos utilizam celular, vários alunos utilizam tablet, querem utilizar notebooks. E o que eu posso fazer como professor? Proibir ou incorporar as tecnologias no meu dia a dia. Existem, como eu disse, diversas iniciativas, a gente pode conversar a respeito dessas iniciativas de inclusão da tecnologia na sala de aula. Mas o que a gente está falando aqui independente do público, seja crianças, jovens, adultos ou mais velhos, independente do público, independente da série, do ano que a gente está falando, fundamental, médio, superior, médio técnico, profissionalizante,
O que a gente está tratando nesse momento é de melhorar a prática educativa, melhorar o dia a dia em sala de aula. Como é que a gente faz para melhorar, para que o aluno queira estar na minha aula, queira participar e efetivamente participe da minha aula e eu vá satisfeito para o meu novo dia de aula, para o meu novo conteúdo que está sendo abordado. Para isso a gente vai abordar alguns tópicos. O primeiro é cognição. Isso vai impactar diretamente na minha aula e no resultado que eu vou obter durante a minha aula. Além disso, eu busco incentivar o meu aluno a participar da minha aula, em geral fazendo esse vínculo de vou cobrar numa avaliação e por isso ele se dedica, ou não vou cobrar numa avaliação, vou utilizar uma forma de avaliação e por isso ele se dedica. E aí, o que eu quero é utilizar técnicas de marketing, vendas e o poder de convencimento que os profissionais dessas áreas possuem para, por exemplo, me venderem um produto que eu não quero, que por vezes eu não tenho dinheiro para adquirir, mas que eu acabo comprando, acabo adquirindo, e eu quero, como pesquisador, como professor, utilizar, descobrir que técnicas são essas e como que eu posso utilizar essas técnicas para, por exemplo, numa aula de matemática, trazer o aluno e apresentar a ele qual que é a importância do conteúdo que a gente está discutindo, que está sendo abordado e como aquele conteúdo vai ser utilizado na prática. Alguns sentimentos e alguns estados de humor são importantes a gente abordar, que são, por exemplo, eu posso interferir no estado desse meu aluno dependendo da forma como eu marco uma avaliação, dependendo da forma que eu vou utilizar para aplicar uma avaliação. Por exemplo, quando eu apresento uma nova avaliação no momento, eu posso surpreender, eu posso causar surpresa. Essa surpresa pode ser positiva, pode ser negativa, e eu posso ter resultados que são muito importantes, ou alguns resultados que vão impactar diretamente na continuidade da minha aula, na continuidade do meu período letivo. Eu posso provocar raiva, eu posso provocar medo, eu posso provocar felicidade, como eu já disse, eu posso provocar surpresa, posso provocar repugnância e posso provocar tristeza. Existem diversas linhas que abordam cada um desses sentimentos, classificam de forma diferente esses sentimentos ou estados de humor e o importante para nós professores é saber que na nossa prática educativa a forma como eu apresento o conteúdo vai causar uma reação no meu aluno e essa reação é importante que eu saiba qual é, como provocá-la para que eu tenha o melhor resultado, o melhor engajamento desse aluno no meu conteúdo. A respeito então de prática educativa, a gente tem diversos itens, a sequência das atividades, a forma como eu vou apresentar, a ordem que eu vou apresentar cada uma das atividades, o papel de cada aluno, o papel do professor naquela sala, o papel de pessoas que exercem atividades administrativas naquela escola, qual é a forma de estruturar dos professores, dos alunos, se a forma como eu apresento o conteúdo é mais bem vista, é mais facilmente assimilada pelos alunos ou não, como que é feita a utilização do espaço e do tempo. Eu tenho lá os meus 50 minutos, 1 hora de aula. Como eu apresento o conteúdo, como eu distribuo esses 50 minutos, mas para frente eu vou falar exatamente de alguns aspectos relacionados a essa divisão dos 50 minutos. Como que eu faço para organizar o meu conteúdo? Apresento a parte prática antes da teórica, parte teórica antes, motivo o meu aluno ou não. Como que eu uso os materiais e recursos didáticos? Simplesmente utilizo o PowerPoint, por exemplo, como um apoio, uma forma de facilitar a minha vida como professor, a minha prática. Utilizo o PowerPoint e disponibilizo isso para o meu aluno, facilitando o estudo dele. Apresento esse material e
gero discussão, gero participação, gero colaboração na minha sala de aula. Como que é a avaliação? Qual que é o sentido? Eu dou feedback da avaliação que eu faço? Eu tenho uma relação aproximada, mais próxima dos meus alunos, dos meus pares? Converso com os meus colegas para discutir a respeito de qual é o papel de cada uma dessas avaliações, como é que eu trato essas avaliações? E aí a gente pega algumas características das áreas que eu já mencionei da comunicação social e a gente pega, por exemplo, da publicidade, qual que é a forma que eles utilizam nessa arte de despertar no público o desejo que leva à ação de compra, a ação de adquirir um produto ou um serviço. No marketing, existem duas linhas que tratam de marketing educacional e marketing social, mas que não tem muito a ver com a ideia que eu estou abordando aqui. A ideia que eu estou abordando aqui relacionada a marketing é como utilizar técnicas de marketing para aumentar o engajamento, a participação e principalmente quais são as técnicas de venda. O que o vendedor tem de informações e de treinamento que eu como professor posso utilizar. Em geral, técnicas de venda vão me proporcionar ou vão me oferecer benefício extra para incentivar a compra. Sempre abordando algumas coisas que são intangíveis. E aí a gente vai discutir um pouquinho como que são essas coisas intangíveis, como que a gente aproveita e aplica isso no nosso ambiente de sala de aula. Técnicas de venda, então, elas buscam incentivar a participação. Usar uma linguagem adequada ao público. Eu não posso ir para uma sala de aula e utilizar um discurso amplamente técnico. Eu preciso ter um discurso mais aproximado do meu público. Técnica de venda ainda ressalta a importância de feedback e de opiniões. Ressalta a importância de se utilizar experiências positivas e não experiências negativas. Resultados ruins de avaliação não trazem o meu aluno a participar ainda mais do meu conteúdo. Resultados positivos de avaliações de alunos que foram bem, que se dedicaram, esses sim trazem o meu aluno maior engajamento, maior participação. Portanto, é importante que a gente tenha um cuidado muito grande com experiências negativas para que a gente não afaste o aluno ao invés de aproximá-lo. Além disso, deixar claro como são feitas as avaliações, datas e distribuição dos pontos. Todo vendedor tem metas, todo vendedor em geral tem variação de preço, tem níveis de desconto que ele pode oferecer a determinado cliente ou a outro. Trazendo isso para o nosso ambiente, como professor, eu tenho o poder de escolha de diversas formas de avaliação. A questão de qual forma de avaliação eu vou utilizar vai impactar diretamente no resultado da avaliação. A forma como eu vou apresentar a minha escolha vai impactar no interesse do meu aluno e na participação efetiva de cada um desses meus alunos. E é preciso estar atento no que realmente você está demonstrando. Não apenas naquilo que você está falando, não apenas naquilo que você está aplicando na avaliação, mas a interpretação que cada um dos seus alunos está dando para a sua forma de apresentar o conteúdo, para a sua forma de avaliar o conteúdo. A proposta então é melhorar a prática educativa usando técnicas de marketing e vendas para aumentar o nosso poder de convencimento e vender, como eu já disse, não no aspecto financeiro, mas vender uma ideia, vender um conteúdo. O comparativo que a gente tem para fazer, como eu disse, dos dois livros é, de um lado, um livro da comunicação social, onde o Davi apresenta a sua experiência utilizando o marketing para a banca de jornais, e de outro lado, o material da revista Nova Escola, que aborda a prática educativa. Com relação à organização, de um lado, tem-se que o segredo é a transparência,
De outro lado, é preciso ter interesse pelas ideias dos alunos, elaborar tarefas que façam os alunos refletirem, reorganizar o ambiente de acordo com a atividade didática, dar autonomia à classe, definir o que é negociável e o que não é negociável. Com relação aos imprevistos, de um lado, da comunicação social, mais voltados ao marketing, a gente tem que é possível dar um passo atrás, mas depois dar vários passos à frente. O segredo não é não errar nunca, e aí está um fator bem importante. O segredo é, quando acontecer o erro, mudar rápido e corrigir logo esse erro. E de outro lado, a gente tem na prática educativa, preparar-se bem para as tarefas, compartilhar erros e acertos, antecipar as respostas dos alunos, para isso estar bem preparado é fundamental, adaptar o currículo à realidade da comunidade, à realidade dos alunos, à minha própria realidade enquanto professor, prever atividades extras, selecionar os recursos adequados, aproveitar o material disponível, isso a gente já faz muito no nosso dia a dia, avaliar o processo de aprendizagem e usar a avaliação para ajustar os rumos. A avaliação não pode e não deve ser um fim. Com relação à atenção ao indivíduo, aqui a gente repara uma diferença muito grande em relação à prática, na relação da prática educativa com a experiência de marketing. Como vocês podem ver, existem muito mais itens em se tratando de marketing do que se tratando da prática educativa. Ter atenção ao sorriso e à sinceridade. E aí aqui eu quero levantar um questionamento e uma discussão. Quais de vocês já praticaram, já colocaram em prática as alternativas levantadas pelo profissional da área de marketing? Ter atenção ao sorriso e à sinceridade de cada um dos nossos alunos. Se tratar bem as pessoas for de coração, a pessoa retribui. O cliente fideliza, o aluno fideliza. O aluno gosta mais daquele professor que o trata bem. Conhecer o cliente e dar importância ao que ele tem a dizer. Conhecer o meu aluno e dar importância ao que ele tem a dizer pode contribuir muito para esse processo de ensino-aprendizagem. Quem não acredita nunca vai conseguir chegar a nenhum lugar diferente. Se eu não acreditar que é possível mudar o meu dia a dia, eu não vou conseguir mudar o meu dia a dia, não vou conseguir lidar numa sala de aula onde todos os meus alunos têm celular, têm smartphone, têm tecnologia, querem utilizar a tecnologia e eu me mantenho utilizando o livro didático, me mantenho utilizando as formas tradicionais. Um cliente satisfeito traz vários outros. Um aluno satisfeito, um aluno sendo tratado com igualdade com relação aos demais, vai fazer com que todos os demais se interessem pelo conteúdo, participem ativamente do conteúdo. A diferença fica por conta do atendimento e não do conteúdo estritamente técnico que eu tenho para oferecer, mas da forma como eu lido com cada um dos meus alunos. E de outro lado, algumas questões da prática educativa. Tornar o contato inicial agradável, conversar com os colegas e alunos, ajustar as expectativas, não optar por condutas extremas, ser flexível em função da idade, nível de ensino, classe social, coisas dessa natureza, evitar a ociosidade. Ou seja, eu quero interesse do aluno, eu quero maior engajamento, porque se eu tiver o interesse do aluno, se eu tiver maior engajamento, como eu falei a respeito de características cognitivas, eu vou ter uma efetiva aprendizagem, que é tudo que eu, enquanto professor, todos nós professores buscamos no nosso dia a dia. Efetiva aprendizagem do conteúdo que está sendo apresentado, que está sendo discutido no âmbito daquela sala de aula, daquela turma. Uma aula tradicional, então,
ela vai acontecer, independente do tempo de duração, ela vai ter um trecho, um período maior ou menor em relação a tempo, 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, 20 minutos, onde o professor vai utilizar esse período para avisos gerais. Vai ter um pedaço, uma parte que deve ser cada vez maior em relação ao tempo de aula, onde efetivamente vai ser apresentado o conteúdo, seja através de exercícios, seja através de discussão, de apresentação teórica, de abordagem de filmes, de diversas formas de prática. E por fim, atividades burocráticas. Chamada pode acontecer no momento inicial ou interrupções para fazer essa chamada, mas a gente tem algumas outras atividades burocráticas que também estão colocadas nesse intervalo, vamos assumir aqui, de 50 minutos de uma sala de aula. Lembrando que, independente do nosso tempo de sala de aula, a gente está falando num processo que vai do estímulo, à geração do conhecimento, a fixação desse conhecimento, o uso de exercícios muitas vezes para isso, até o efetivo aprendizado daquele conteúdo que está sendo apresentado. A proposta então é que, além dessas atividades que eu comentei anteriormente, de avisos, conteúdo e finalização com atividades burocráticas, tenha um momento de venda do conteúdo, ou seja, um momento onde eu vou convencer o meu aluno a prestar mais atenção, vou trazer o aluno para se engajar no conteúdo, mostrando para ele qual é a utilidade, qual é a importância, para que aquilo vai ser importante na vida dele, quais são os resultados já obtidos com aquela prática, com a utilização daquela técnica ou daquele ferramental ou daquele aparato teórico que está sendo apresentado. E aí, depois dessa parte de venda e de busca de engajamento do meu aluno, eu vou efetivamente apresentar o conteúdo, fazer atividades burocráticas e o que mais eu queiro. O importante é incluir esse momento, seja ele de 5, 10, 15 minutos, no caso específico aqui, se tratando de uma aula, onde eu vou trazer o aluno e apresentar a ele, não teoria, mas resultados obtidos com a aplicação daquela teoria no dia a dia. Se a gente está falando de um conteúdo que dura várias aulas, então se eu vou abordar determinada teoria ou determinado autor, determinado conceito em várias aulas, a ideia é que eu tenha um primeiro momento onde eu vou vender esse conteúdo de novo, ressaltando a importância dele, a utilidade, aplicação prática, resultados já obtidos. Depois eu vou passar uma sequência de aulas, mas é importante ressaltar esta venda do conteúdo a cada aula, a cada novo exercício, a cada nova atividade, a cada novo momento. Se eu demonstrar para o aluno a importância daquilo que vai ser estudado antes de apresentar e demonstrar para ele, mostrar a ele algumas aplicações durante o processo onde o conteúdo está sendo discutido, certamente eu vou ter um aluno mais interessado, mais engajado, porque ele vai se perguntar para que serve e já vai ter essa resposta. E ele vai trazer alternativas para perguntar para o professor, inclusive, como utilizar também serve desta forma, vi determinada situação também se aplica, e portanto, vamos ao quadro ressaltar que é importante que o meu aluno tenha iniciativa. Ou seja, eu quero que o meu aluno seja provocado a ter iniciativa, mas com motivos para que ele seja provocado. E aí sim ele vai participar ativamente, aí sim ele vai discutir com os colegas e como atividade para a próxima aula ele deve trazer aplicações daquele conceito, aplicações daquele conteúdo que estão sendo discutidas ali. Sempre focando em, vou vender esse conteúdo porque eu quero efetivamente um aprendizado, uma assimilação.
Não quero decoreba, não quero resultado de prova, não quero resultado de exercício, não quero melhores notas. Claro, esses fatores são importantes, mas o que eu quero é a assimilação do conteúdo. E aí algumas características da minha experiência em sala de aula. Coloquei aqui 3 experiências. Uma foi com os vídeos de 5 minutos, uma foi abordando lixo eletrônico e a outra foi utilizando quebra-cabeça de 500 peças, onde eu propus uma atividade e já vou mostrar para vocês os resultados. Com relação aos vídeos de 5 minutos, identifiquei uma deficiência em sala de aula dos alunos com relação à apresentação, postura para apresentação de trabalhos. O que eu fiz diante do desafio? Propus a utilização de vídeos de 5 minutos. Os alunos deviam gravar os seus vídeos sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de edição, me mandarem esses vídeos e aí à medida que eu ia dando os feedbacks para cada um dos vídeos recebidos, eles iam gravando novos vídeos e é impressionante o resultado que foi obtido com a 3ª versão do vídeo que foi apresentado. Características importantes nesses vídeos: postura, olhar para a câmera, uso do quadro, tamanho da fonte, tamanho da letra. E mais para frente, já na 3ª versão do vídeo, eu solicitei que eles fizessem a legenda, porque aí sim eles já poderiam ter um pouco mais de cuidado com o linguajar, com a forma que abordavam cada um dos conteúdos, e o resultado foi impressionante. Recomendo, portanto, que se vocês tiverem com dificuldades, os alunos de vocês tiverem dificuldade para apresentar trabalhos, essa é uma atividade que pode ser feita individualmente, de forma isolada, no celular. Esse vídeo pode ser enviado para você utilizando diversas ferramentas online, ou então copiado por pendrive, e esse material vai ser rapidamente avaliado por você e vai ser muito melhorado, cada uma desses itens aqui, muito mais itens. Uma outra experiência em sala de aula, isso aqui é uma mesa resultante de uma atividade que eu propus para os alunos de último período do curso de licenciatura em computação. Foi abordado o conteúdo, a dificuldade de se conscientizar, de reduzir o lixo, de reaproveitar, todas essas técnicas, e foi proposto aos alunos uma atividade valendo nota, onde a ideia era: desenvolvam um brinquedo ou uma brincadeira, um jogo, utilizando qualquer tipo de lixo eletrônico. E aí os resultados podem ser vistos aqui nessa tela, lembrando que nenhum tipo de restrição ou comentário de especificar mais para um lado ou para o outro a atividade foi dado. Esse resultado que vocês estão vendo é fruto de pesquisa dos alunos, de interesse dos alunos. A conseguir as peças também foi iniciativa dos alunos e o resultado é surpreendente. A 3ª experiência que eu vou apresentar para vocês e que eu coloquei no meu dia a dia de sala de aula foi essa aqui com quebra-cabeça. A ideia foi levar 2 quebra-cabeça de 500 peças para alunos de último período do curso de licenciatura em computação. Esses alunos tinham uma competição entre eles, onde eles deviam montar o quebra-cabeça. A turma de 16 alunos foi dividida em 2 equipes. Eles deveriam montar esses quebra-cabeças, tinham um intervalo de 4 horas para fazer isso, tinha uma pontuação associada, 2 pontos que deveriam ser divididos da forma que eles quisessem entre os alunos, e como vocês podem ver, a atividade foi proposta em um laboratório de informática e sem qualquer restrição para uso de computador, tablet, smartphone, celular ou qualquer outro tipo de dispositivo tecnológico. Apenas foi feita uma competição entre 2 grupos de alunos, com uma pontuação associada, porque, claro, diversas características da atividade eram importantes para a disciplina de gestão de tecnologias na educação que estava sendo lecionada. É isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado a cada um de vocês. Com certeza esse trabalho ainda não está finalizado.
muitas técnicas, muito maior amadurecimento vai ocorrer, mas a gente já consegue identificar que, dando maior importância aos nossos alunos, utilizando algumas técnicas para melhorar o engajamento, principalmente técnicas de vendas, a gente consegue resultados muito importantes. E agora é continuar esse estudo, conversar cada vez mais com profissionais de cada uma das áreas, para que a gente consiga incorporar no nosso dia a dia técnicas e melhorar o nosso interesse, o interesse dos alunos, o engajamento, e tornar o nosso dia a dia de sala de aula mais prazeroso, mais agradável e mais produtivo para cada um de nós. Muito obrigado a todos vocês e eu fico à disposição.